Agora o culote. O que que o culote significa, gente? Porque o que que é o culote, né? Aquele acúmulo na lateral externa dos quadris, nas coxas, né? Então, como essa região do quadril coxa é uma região, né, que é do nosso chakra base, o que que isso está simbolizando, né? Está simbolizando que, sabe, que tá faltando algo aí. Porque já que lembra que a gordura acumulada, ela tá ocupando uma proteção, uma segurança que a gente não sente? E logo nesse, né, nesse chakra básico, né? Então tá faltando o quê? Segurança, se sentir ocupando o próprio território, o próprio prazer, né? O movimento próprio. Ainda está dizendo sobre, né, a questão de estagnação, né, do prazer e da marcha, porque essa região do culote é a região das coxas, gente. A coxa, né, movimento que é ali as nossas pernas, que é o caminhar para a vida. Então tem estagnação, tem energia parada nessa região básica, né? Então vamos, né, destrinchar melhor isso. A coxa, a parte externa da coxa, é como simboliza, né, pela linguagem do corpo egípcia, o limite social. É o quanto eu deixo que me toquem, no sentido que me influenciem, o quanto me imponho sem culpa. Então, vocês podem perceber que pessoas que têm muito culote, né, que tem esse excesso de gordura aqui nas laterais, né, assim, nas coxas, nos quadris, aquele quadril muito avantajado, cheio de gordura ali, ele mostra que a pessoa, ela não consegue impor os limites, elas são pessoas muito influenciáveis, são pessoas que aceitam demais a influência externa. De novo aqui no Instagram. Aí voltou. Teve uma quedinha ali da conexão e já voltou. Vamos de novo, gente. Estou falando do culote, estou falando desse excesso de gordura na coxa, que é o nosso limite social, né? Que é o quanto eu deixo que me influenciem, é o quanto eu me imponho sem culpa também. Então, pessoas com culotes, né, mostram que elas têm dificuldade de se impor sem culpa, de impor a própria opinião, a própria vontade sem se sentir culpadas, né? É um conflito entre a sensualidade e a autocrítica. É uma tensão com os padrões de beleza, ressentimentos antigos guardados para não incomodar. Então, são pessoas que têm muito desafio é, em incomodar o outro. Você se sente culpada se for trazer o que sente. Então, o que que significa, gente? Pela metafísica da saúde, o culote significa um acúmulo periférico, né? Que é apego e protelação. Eu vou, mas não agora, né? Então é assim, pede que a pessoa aprenda a se decidir e se mover com doçura, sem punição. São pessoas que carregam muita culpa, tá, gente? É uma energia estagnada de uma culpa muito grande. Então, os quadris, né, segundo a Louise Hay, eles são responsáveis pelas nossas decisões e pela direção. As coxas são responsáveis pelo impulso para frente. Então, como que cura, né, o culote? Via autoaceitação, perdão e confiança no próximo passo. Então, ainda trazendo para você, é, né, segundo a Cristina Cairo, né, esse conflito entre a sensualidade e a autocrítica. Então, são pessoas normalmente que são sensuais, mas se sentem culpadas por essa sensualidade. E normalmente se criticam muito e tentam disfarçar isso, não aceitam esse padrão. Né? Muitas mulheres, principalmente as que têm aquele corpo violão, né, que a gente fala que é a cintura mais fininha e o quadril mais largo, normalmente elas começam a acumular ali aquela gordurinha lateral no quadril, que é o culote, por quê? Por culpa, por vergonha da sensualidade, da própria sensualidade. Então, para tirar essas gordurinhas localizadas no quadril culote, gente, vamos aceitar essa sensualidade, que é natural, que é sagrada também. Né, você aceitar essas curvas do corpo feminino, não ter culpa
por ser mulher, não ter culpa por ser sensual, né? Não precisar ficar escondendo esses quadris bonitos, né? Então, também ainda mostra, né? Ressentimentos antigos guardados para não incomodar. Então, é hora de jogar fora esses ressentimentos, mesmo que incomode. Você não precisa carregar culpa. Então, vamos para as afirmações, gente, para liberar esse culote. Vamos lá? Eu ocupo meu lugar com leveza e respeito. Meu corpo é seguro para o prazer e o movimento. Solto padrões rígidos e avanço no meu ritmo. Minha base é estável e fluida. Maravilha,